Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, moçada? Tudo bem? Tudo em paz? É o seguinte, aula passada nós vimos as razões trigonométricas no triângulo retângulo e também a questão da lei dos senos e a lei dos cossenos, certo? As razões trigonométricas, elas são próprias para o triângulo retângulo, né? O seno, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E as leis do cosseno e a lei do seno. Lembrando que a lei do seno é o que? É a razão entre os lados do triângulo e o seno dos ângulos opostos a ele. Então, os lados e o seno dos ângulos são proporcionais. E na lei dos cossenos, você pega o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o produto entre esses dois lados, né, vezes 2, produto deles com 2, vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado lá. E aí eu mostrei para vocês quando usar uma, quando não usar, enfim. Mandei uma lista também para vocês com exercícios de razão e também com exercício de lei dos senos e lei dos cossenos. Certo? Tudo bem? Tudo tranquilo? E na aula de hoje nós vamos iniciar um pouquinho mais a fundo o estudo de trigonometria, começando pelo ciclo trigonométrico. Então quem está acostumado comigo, quem já teve essa aula, sabe que eu vou dividir bem, então eu vou com muita calma, porque é bastante conteúdo e ainda mais que na apostila não tem tanta coisa assim sobre trigonometria e é uma parte importante. Então essa vai ser a nossa primeira aula, que é o ciclo trigonométrico. Na próxima a gente vai ver as razões trigonométricas, né, seno, cosseno e tangente, aplicadas à circunferência trigonométrica, e assim a gente vai dando um passinho de cada vez na trigonometria, beleza? Qualquer dúvida é só me procurar, estou à disposição, e é isso aí. Então vamos lá, ó. O que é o ciclo trigonométrico? O que é o circunferência trigonométrica? Ela é uma circunferência de raio 1 unitário com centro na origem de um sistema de coordenadas cartesianas x e y. O centro do plano nosso, que é o plano cartesiano. Então você tem aqui, ó, a nossa circunferência, ela está centrada nesse ponto que é a origem do sistema cartesiano x e y, e ela corta o x e o y nesses 4 pontos, no ponto A, no ponto B, no ponto C e no ponto D. E percebam, ó, que a distância dela até o A é 1, a distância até o B é 1, porque o raio da nossa circunferência a gente vai combinar que ele é unitário. Tudo bem? Sendo assim, ela corta o plano cartesiano nesses pontos de coordenadas cartesianas. Então o ponto A, por exemplo, é o ponto de coordenada x igual a 1 e y igual a 0. O B, o x é 0 e o y é 1. O C, o x é menos 1 e o y é 0. E o D é 0 e menos 1. Beleza? Esse ponto A, ele vai ser a origem de todos os arcos trigonométricos. Então todos os arcos trigonométricos eles vão partir aqui do A. Ele vai ser o início. E aí nós vamos ter dois sentidos para poder andar na circunferência. Tem um sentido que é o sentido anti-horário e o sentido horário. Então ó, o ponto A é a origem dos arcos da circunferência. No sentido horário vai ser o sentido negativo e o sentido anti-horário vai ser o sentido positivo. Tudo bem? Sendo assim, nós vamos ter arcos que são positivos e arcos que são negativos. Vai depender de a partir da onde eu saio no A, eu ando no sentido anti-horário ou no sentido horário. Tudo bem? E ela foi dividida aqui, ó, por conta do nosso plano cartesiano em 4 quadrantes. Então, essa região aqui é a região do primeiro quadrante, que são os arcos de A até B, depois de B até C, de C até D o terceiro, e de D até A, voltando aqui, completando uma volta, o quarto quadrante. Belezinha? E aí eu vou mostrar para vocês como é a representação dos arcos, dependendo de como é o sentido da volta da nossa circunferência. Então vamos lá.
Como é que eu vou representar os arcos trigonométricos? Primeiro vamos determinar o sentido. Vamos andar agora no sentido positivo, que é o sentido anti-horário. Então vamos lá, eu tenho aqui a minha circunferência. Como aqui o A ela é a origem, então esse ponto representa 0 grau, tá bom? E aí eu vou andando, ó, a partir do A eu vou aumentando 10 graus, 20 graus, 30 graus, até chegar, por exemplo, nesse ponto B. Então se eu saio do A e andei até o B aqui, eu andei 90. Se eu saio do A e ando até o C aqui, eu vou andar metade de uma volta, 180. Do A até o D, eu vou andar 3 vezes o 90, 3 quartos de uma volta, né? Então é 270. E quando eu saio do A e volto nele mesmo, eu completei uma volta, que é 360. Então esses são os pontos de extremidades dos nossos quadrantes. Eles são os pontos que limitam e determinam quais são os 4 quadrantes, tá bom? Eles podem ser representados assim em graus, ou eu posso representá-los em radiano. O 0 vai ser 0, aqui o ponto B vai ser o ponto do 90, que em radianos é π sobre 2, o ponto C é o π radiano, o ponto D é 3π sobre 2, e o ponto A ele pode ser o ponto do 360 também, que vai ser 2π. Sendo assim, os arcos que estão no primeiro quadrante, no sentido positivo, são os arcos que são maiores do que 0 e menores do que 90. Então, todo o arco X que ele está entre 0 e 90, a localização dele é o primeiro quadrante. No segundo quadrante é quem é maior do que 90 e menor do que 180. No terceiro tem que ser maior do que 180 e menor do que 170. E quem faz parte no quarto quadrante no sentido anti-horário é quem está entre 270 e 360. Belezinha? Então esses são os 4 quadrantes a partir do momento que eu decidi andar no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Então a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, 70 graus. Aonde vai estar os 70 graus? A partir do A, eu vou andar 70 graus e ele vai ficar localizado aqui, ó, no primeiro quadrante, certo? Vocês entenderam agora o que é a origem do A, ó? Fiz até animadinho ali para vocês, ó. A partir do A, ele vai andar 70 graus, por exemplo, ele vai parar no primeiro quadrante. 120 graus, ele vai estar no segundo quadrante. É assim, ó, a partir do A, eu ando 120 graus na minha circunferência e aí eu chego nessa extremidade. Esse ponto final é a extremidade do arco. É que eu não coloquei nenhum pontinho, mas aqui no final seria a extremidade do arco. Então, 120 graus ele está localizado no segundo quadrante. Olha lá, o 250, ele vai estar localizado aqui, ó, no terceiro quadrante. Então, a partir do A, eu dou aqui uma voltinha até chegar ao 250. A sua extremidade vai estar aqui. 340, a mesma coisa. Olha lá, ó. Quase que eu completei uma volta. Se eu chego aqui e ando mais esses 20 graus e completo uma volta, eu tenho uma circunferência. E aí a gente pode ultrapassar de 360. Quando eu tenho um arco que ele é maior do que 360, significa que ele ultrapassou essa volta. E aí a gente vai ter que descobrir qual é a menor determinação positiva dele. Mas calma, isso é um assunto para daqui a pouco. Vamos continuar? Como é que é no sentido horário, que é o sentido negativo? Então, o sentido anti-horário, bisteca, é o sentido positivo. E o sentido horário, que é aquele do ponteirinho do nosso relógio, que vai ser para baixo ali, né? A partir do A, a gente vai andar para baixo. Ele é o sentido negativo. Então, a gente vai ter isso, ó. Agora, a gente vai andar nesse sentido. Do A em sentido ao D. Então, quando eu saio aqui do A, ele é o 0. Então, se eu chego aqui o D, ó, eu andei 90. Mas como eu estou representando uma volta no sentido negativo, eu vou representar como menos 90. Quando eu saio do A e ando nesse sentido até o C, eu andei 180, que vai ser representado por menos 180. E assim por diante, ó. Do A até o B, eu vou andar menos 270. E se eu dou uma volta completa,
nesse sentido, que é o sentido horário, eu andei menos 360. Então, o negativo aqui, ele é uma questão de sentido. Se o arco é positivo, significa que a partir do A, ele andou no sentido anti-horário. Se o arco ele é negativo, significa que a partir do A, ele vai andar no sentido horário. Então aqui não é que a gente vai pegar uma régua ou um transferidor, né, melhor dizendo, e vai construir um ângulo negativo. Não tem como. Aqui o negativo é para representar em qual sentido que ele está andando. Tá bom? Em radianos a gente vai ter a mesma coisa. Do A até o D, eu vou ter menos 90, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, e quando eu completo a volta, menos 2π. Beleza? Vamos dar alguns exemplos. Vamos localizar o menos 50. Aonde vai estar a localização do menos 50? Significa que a partir do A, o menos me diz que eu vou andar no sentido horário. Então, a partir do A, eu vou andar 50 graus nesse sentido. O 50 ele vai estar no quarto quadrante. Não muda o nome do quadrante. Continua ainda sendo entre A e B primeiro, entre B e C segundo, entre C e D terceiro, e entre D e A quarto. Os quadrantes eles continuam fixos, como sendo primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, no caso aqui de A até esse ponto de extremidade, eu andei 50 graus, ele vai ser menos 50, porque eu representei ele no sentido negativo. O menos 230, onde que ele vai estar localizado? Então, a partir do A, eu vou andar, eu vou parar aqui. O menos 230, ele é um arco do segundo quadrante. E o menos 50 e o menos 230, eles estão na posição de um arco positivo. Então, numa mesma extremidade, no mesmo ponto da circunferência, eu tenho vários ângulos que podem ser positivos, vários arcos positivos e vários arcos negativos, que é o que a gente vai ver agora a seguir, que é o seguinte: quando o ângulo ele ultrapassa o limite do 360 graus, é necessário descobrir qual é a sua menor determinação positiva, ou se o cara pedir, qual é a menor determinação negativa, que é o seguinte, vamos lá, vamos dar um exemplo. 3.520. O 3.520, ele ultrapassou o limite que é de 0 até 360. Então ele ultrapassou uma volta. Então aí eu tenho que ver quantas voltas que ele deu para ver qual é a posição que ele está. E ele tem relação com um ângulo da primeira volta. Então achar a menor determinação dele positiva é descobrir qual é o arco com a extremidade na primeira volta que é congruente ao 3.520. Então você vai fazer desse jeito, já fiz a conta aqui para ficar fácil. Você vai pegar o 3.520, vai dividir por 360. Quantas vezes que o 360 cabe dentro do 3.520? No caso eu fiz a continha, deu 9. Então 9 vezes 360 vai dar 3.240, e quando você subtrai vai dar 280. Aí vamos entender, a setinha indicando aqui esse 280 mostra que o 280 é a menor determinação do 3.520. Sendo assim, então como é que eu interpreto essa conta? Interpreto essa conta que eu acabei de fazer. O ângulo ele deu 9 voltas, então o 3.520 ele fez isso. A partir do A ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 completas. E aí na décima, ao invés de ele completar, ele andou até o 280. Então significa que o 3.520 ele tem a mesma extremidade, ele está localizado no mesmo ponto do arco de 280 graus. Então, isso que vai acontecer lá, ele vai dar 1, 2, 3, as 9, e aí depois ele vai andar até chegar nesse ponto aqui, que é o 280. Então significa que o 3.520 ele é congruente ao 280. É a menor determinação positiva.
Para você descobrir a negativa, é você descobrir, pessoal, esse pedaço aqui em vermelho, que é o que falta em completar. Então vamos lá. A parte amarela, como ela está no sentido anti-horário, ela vai ser a parte da determinação positiva, e essa parte vermelha é a parte da negativa. Então, para você descobrir qual que é o arco, você vai fazer isso, ó, 360 menos 280, que vai dar 80. Então, significa que nesse ponto aqui, ó, nessa extremidade, aonde vai estar o 3.580, é o ponto do 280, que é a sua determinação positiva, e a ponto do menos 80, que é a sua determinação negativa. Então, ó, perceba que nesse mesmo local está o 280, está o menos 80, está o 3.520. Então, nessa extremidade eu tenho infinitos arcos. Ele é ponto para representar infinitos arcos que são positivos ou negativos. Tá bom? Olha lá, ó, vamos pegar dois exemplos aqui. 1.520. Então, vou pegar 1.520 e vou dividir por 360. Vai dar 4 vezes e aí vai sobrar 80. Então, significa que o 1.520 ele vai estar no mesmo lugar de extremidade do 80. Então, olha lá, ó, ele está no primeiro quadrante. O 1.520 ele está no primeiro quadrante, exatamente aonde está o 80. O 80 é a sua menor determinação positiva. Se eu faço 360 menos 80, eu vou descobrir essa parte em azul aqui, que seria a sua determinação negativa. Tá bom? Olha lá, ó, 2.640. Vamos dividir por 360. Quantas vezes que ele cabe? 7. Vai dar 2.520 e vai sobrar 120. Então, significa que o 2.640 ele é congruente, é congruo ao 120. Então, o 2.640 ele está no segundo quadrante. Então, quando o cara pedir para você localizar qual é o quadrante do 1.520, do 2.640, qual é a sua menor determinação positiva ou negativa, a gente faz desse jeitinho. Tá bom? Eu posso trabalhar também radiano, porque o ciclo trigonométrico, a trigonometria em si, ela ama radiano. E a maioria das coisas a gente representa em radianos. Certinho? Então vamos lá, ó. Vou pegar um arco aqui que é o 16π sobre 3. Tá bom? Ele ultrapassou, porque se você dividir 16π sobre 3, 16 dividido por 3 vai dar 5, alguma coisa π. Então ele ultrapassou os 2π, que é limite. Lembra que uma volta, o limite é 360, que equivale a 2π. Certinho? Então como é que eu vou fazer? Guarda esse macetezinho, é bem fácil. Você vai pegar o 16 e vai dividir pelo dobro do de baixo. Então você vai pegar 16 e vai dividir por 6, que é o dobro do de baixo. Você escutou? Vou chegar mais próximo aqui de você. Você vai pegar o 16 e vai dividir pelo dobro do de baixo, que é 6. Certo? Quantas vezes que o 6 cabe dentro do 16? 2. Então, 2 vezes 6 vai dar 12 e sobra 4. Então, o que significa isso? Que o 16π sobre 3, ele deu 2 voltas. O quociente sempre é um número de voltas que ele deu. E aí, eu sempre vou estar interessado no resto. E aí, o que você vai fazer? Ó? Você vai tirar o 16 e aonde estava o 16, você vai colocar o 4. Então, significa que o 16π sobre 3, ele é congruente ao 4π sobre 3. Então, vou repetir. Pega o resto, que é 4, cancela aqui com o 16, né? Tira o 16, a gente não está cancelando, a gente está tirando ele e está substituindo o 16 por 4. Então, 16π sobre 3, ele é congruente ao 4π sobre 3. A gente vai aprender daqui a pouco 4π sobre 3. 4π sobre 3, ele está aqui, ó, no terceiro quadrante. Então, significa que o 16π sobre 3 também está no terceiro quadrante. Então, ó, o 4π sobre 3 é a menor determinação positiva. E qual seria a menor determinação negativa? Eu subtraio aqui de 2π, que é o restante.
Então eu faço 2π menos 4π sobre 3, que vai dar 2π sobre 3. Então eu vou descobrir que esse arco vermelho, que vai representar a volta no sentido horário negativo, é a sua menor determinação negativa. Então nesse ponto aqui, ó, nessa extremidade, está o 16π sobre 3, assim como o 4π sobre 3, o menos 2π sobre 3. Enfim, nessa mesma extremidade eu tenho uma infinidade de arcos. Eu posso representar ali infinitos arcos, tanto no sentido que é o do amarelo, que é o sentido anti-horário positivo, como no sentido negativo. Então, numa mesma extremidade da circunferência, eu tenho infinitos arcos positivos e infinitos arcos negativos. Tem exercício para a gente fazer daqui a pouco sobre isso, e aí eu vou focar mais com vocês nesse tipo de exercício, tá bom? Nessa questão de reduzir um arco em radiano para a primeira volta positiva, para descobrir a sua menor determinação positiva. Galera, tudo bem até aqui? Vamos recapitular basicamente o que a gente viu até agora. A circunferência ou o ciclo trigonométrico, o que ele é? Uma circunferência com centro na origem de um sistema cartesiano, x e y, e em que o raio dessa circunferência é igual a 1, certo? Esses pontos A, B, C e D são os pontos de intersecção da circunferência com o plano, e eles têm coordenadas cartesianas, né? O A é o ponto 1, 0, o B 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1, beleza? Outra coisa que a gente viu até agora foi o seguinte: o A, ele é a origem de todos os arcos, certo? E quando a partir do A eu ando no sentido anti-horário, eu estou andando no sentido positivo. E quando a partir do A eu estou andando no sentido horário, é o sentido negativo. Então eu tenho arcos representados na circunferência que são positivos e arcos que são negativos. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Então beleza. Como na mesma extremidade de um arco eu tenho infinitos arcos positivos ou negativos, eu posso ter uma expressão para representar todos esses arcos. Então vamos lá, vamos pegar o 160. Aqui eu tenho o 160, ele seria esse cara que está no segundo quadrante. Então ele seria o ponto de extremidade, que parte da origem A e para nessa extremidade aqui, que é 160. Tudo bem? Só que esse ponto não é exclusivo do 160. O 160 é o arco só da primeira volta. Se eu somo ao 160 mais 360, eu vou descobrir qual é o próximo arco que vai ter a mesma extremidade com ele. Então acompanha aqui comigo, ó. 160 mais 360, 520. Então significa que o 520 vai estar aqui também. 520 mais 360, 880. Então significa que ele vai estar aqui também. 880 mais 360 vai dar 1240, vai estar aqui também. Então, ó, sempre que eu vou andando de 360 em 360, eu vou ter um arco com essa extremidade. Tudo bem? Isso não só no sentido positivo, como no sentido negativo. Porque nesse mesmo ponto, é o ponto para representar o menos 200. E o que é o menos 200? O menos 200 é esse arco vermelho aqui, ó. Que ele andou a partir da origem A até essa extremidade no sentido horário. Então aqui eu tenho a mesma coisa, ó, do menos 200 eu vou pegando e vou somando, ó. Menos 200 com mais 360 no sentido horário vai dar menos 560, menos 920, menos 1280. Ou seja, galera, nesse mesmo ponto eu tenho todos esses arcos positivos, e aí aqui são infinitos, e todos esses arcos negativos que também são infinitos. A gente quer uma expressão para representar todo mundo. É uma fórmula, uma modelagem matemática para que, na hora que eu olho para aquela fórmula, eu sei dizer
que ali são todos os arcos que têm a mesma extremidade que o 160. Então é bem fácil, você vai fazer desse jeito, ó. Você vai pegar a menor determinação positiva, que é o 160, e vai somar 360 vezes K. Esse K é o que representa essas somas aqui do 360. Então, por exemplo, se o K for 0, vai ser o próprio 160. Se o K for 1, vai ser o 520. Se o K for 2, 880. Se o K for 3, 1240. Se o K for 4, vai no próximo positivo e assim por diante. E o K ele vai dizer aqui que ele pertence aos inteiros, porque nos números inteiros a gente tem os números positivos e negativos. Então, se o K for, por exemplo, menos 1, é porque vai ser o menos 200. Se for menos 2, é o menos 560. Menos 3, menos 920. E menos 4, menos 1280 e assim por diante. Então, essa expressão aqui, ó, 160 mais 360K, é a expressão que representa todos os arcos com a extremidade no 160. Tá bom? A gente usa bastante isso quando for trabalhar em equações. Para dar a solução de uma equação, a gente vai usar bastante isso. Tá certo? Então, até aqui, tranquilo? Eu posso ter essa representação em graus, como eu fiz, ou eu posso ter em radiano. Mas aí em radiano vai ficar muito repetitivo. É a mesma coisa. Então, por exemplo, eu quero representar todos os arcos do 7π sobre 4. Então, primeiro localiza onde está o 7π sobre 4. Ele está no quarto quadrante, certinho? E aí eu tenho infinitos arcos positivos e infinitos arcos negativos. Como é que eu represento todos eles que estão no 7π sobre 4? Eu vou fazer 7π sobre 4 mais 2kπ. O 2π é o 360 vezes k. Só que para não ficar dizendo que é 2πk, que fica estranho, né? Vocês perceberam? Então 2π, que é 360 vezes k, então você ia ler 2πk, e aí a garotada ia ficar animada, que eu sei que os meninos ficam, eu vou escrever 2kπ, tá bom? Então o que significa essa expressão? Essa expressão representa todos os arcos localizados no 7π sobre 4. Como o K ele é um número inteiro positivo e negativo, ele representa, o K me ajuda a representar os arcos positivos e os arcos negativos. Tá bom? Dúvida até agora? Porque o próximo slide, a gente vai entrar numa parte que é bem importante, que são os simétricos. É descobrir a simetria dos arcos do arco que está localizado no primeiro quadrante. Então vamos lá, ó. A gente tem isso. Vamos imaginar esse arco alfa. Ele está localizado no primeiro quadrante. Quando eu puxo a partir da extremidade aqui do alfa uma reta paralela à reta x, eu vou localizar um pontinho ali lá no segundo quadrante, que vai representar um arco, que é esse arco aqui amarelo, que sai do A até o ponto aonde ele foi. Esse arco amarelo, a gente diz que é o simétrico do alfa. E aí eu quero calcular quem seria o simétrico do alfa no segundo quadrante. Tá tranquilo? Então eu quero calcular o tamanho do arco amarelo. Beleza? Não foge disso. Como que eu sei que eu vou fazer isso? A gente aprendeu que se eu sair do A e andar até o C, eu vou andar quantos graus? 180. Esse pedacinho do C, até voltar nesse ponto aqui amarelo, da extremidade do arco que eu quero, ele é exatamente igual ao alfa. Então, galera, a gente fala que essa extremidade aqui, para representar esse arco em amarelo, é um arco que é igual a 180 menos alfa. Por que 180 menos alfa? Porque eu fui do A até o C, 180, e voltei à parte vermelha que representa alfa. Então, o 180 menos alfa é o simétrico do alfa no quadrante 2. A gente pode representar como π menos alfa, se caso o alfa estiver em radiano.
Se o alfa estiver em graus, é 180 menos alfa. Se o alfa estiver em radiano, é π menos alfa. Tudo bem? Então esse é o primeiro simétrico, tá certo? Vocês vão ver que isso é importantíssimo para a gente. O outro simétrico é quando eu passo através da origem, a simetria dele através aqui da origem. Então eu quero representar esse arco em amarelo também, ó. Você viu que eu aumentei um pouquinho agora. O arco amarelo ele tem que chegar até aqui. Qual seria o valor dele? Então eu sei que de A até C eu andei 180. Se eu descobrir quanto que vale esse pedacinho, eu mato a questão. E esse pedacinho é igual a alfa, porque se você perceber os dois ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice. Então, esse arco de extremidade aqui embaixo, ele vai ser igual a 180 mais alfa em graus ou π mais alfa em radianos. Então, pessoal, vamos lá. 180 menos alfa no segundo quadrante, 180 mais alfa no terceiro quadrante. E o último de extremidade aqui vai ser uma reta paralela ao y. Eu fiz uma reta paralela ao x, fiz uma reta passando pela origem, e agora eu vou fazer uma reta paralela ao y. Vai cair aqui. E aí eu quero calcular esse arco, que sai do A e chega até aqui. Eu sei que do A até o A mesmo eu andei 360. Se eu descobrir esse pedacinho azul, eu tiro ele e descubro. Esse pedacinho aqui é exatamente o alfa. Então aqui vai ser 360 menos alfa, isso em graus, ou 2π menos alfa, caso seja radiano, tá bom? Então, ó, a gente tem aqui os simétricos que são quais? Quais são os simétricos do alfa, então? No segundo quadrante, 180 menos alfa, no terceiro, 180 mais alfa, e no quarto, 360 menos alfa. Tudo bem? Exemplo. Vamos pegar um que é de conhecimento geral nosso, que a gente vai usar bastante. 30. Qual é o primeiro simétrico do 30? 180 menos 30 vai dar 150. Certo? Então significa que o 150 é simétrico ao 30. 180 mais 30, 210. 360 menos 30, 330. Então, os simétricos do 30 são 150, 210 e o 330. Esses são os simétricos do 30. Tudo bem? 150 no segundo quadrante em relação ao y, o 210 em relação à origem e a simetria do 330 em relação ao x. Bom, em radianos, como é que fica? 30 graus em radianos é o π sobre 6, é bom que vocês já guardem isso. Então aqui vai ser π menos π sobre 6, vai dar 5π sobre 6. É fácil de fazer, ó. Você multiplica aqui, ó, 6 vezes π, 6π, menos 1, então ó, você vai fazer 6 vezes π menos 1. Então 6 menos 1, 5π sobre 6. Lá no outro quadrante, você vai fazer π mais π sobre 6. Então, você vai fazer, ó, 6 vezes 1, 6 mais 1π, 7π sobre 6. E no último quadrante, você vai fazer 2π menos π sobre 6. Então, ó, 6 vezes 2, 12 menos 1, 11π sobre 6. Outra maneira de guardar é sempre assim, ó. Como aqui é 1π, opa, fui muito apressado. Como aqui é 1π sobre 6, você pode fazer 6 menos 1, 5, 6 mais 1, 7. E aqui você pode somar 5 com 6, que vai dar 11. Sempre vai dar certo também. Tá bom? Esses são os simétricos em relação ao 30 graus, escrito em radianos, que é o π sobre 6. Aí, aqui na próxima lousa, eu já passei direto do 45. Mas vamos conversar aqui, ó, do 45. 180 menos 45, 135. 180 mais 45, 225. 360 menos 45, 315. Então, os simétricos do 45 são 45, 135, 225, 315. π sobre 4 representa o 45. Então, 45 é o π sobre 4 em radianos. Então, vai ficar π menos π sobre 4. Olha lá, de novo, galera, ó.
4 vezes π, 4π menos 1π, 3π sobre 4. 4 vezes π, 4π mais π, 5π sobre 4. 4 vezes 2π, 8π, menos π, 7π sobre 4. E por 60, que é 60, 120, 180 menos 60, 180 mais 60, 240, 360 menos 60, 300, ou em radianos, que vai ficar π sobre 3, 2π sobre 3, 4π sobre 3 e o 5π sobre 3. Certinho? Eu preciso que vocês guardem isso. Ó. Então, esse slide, tira print da tela, tira foto, copia, tenta montar depois uma circunferência igual a essa, porque isso daqui vai ser o nosso norte para o estudo de trigonometria. Então, ó, lá a circunferência trigonométrica, eixo X, eixo Y, e aí você começa assim, ó. Esses daqui são as extremidades dos quadrantes. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tanto em graus como em radiano. E aí começa 30. Qual é o simétrico do 30? 150. Qual é o simétrico do 30 no outro quadrante? 210. Qual é o simétrico do 30 no quarto quadrante? 330. Então, ó, tenta montar isso depois sozinho. Para o 45, 135, 225, 315. Para o 60, 120, 240 ou 300, que são. Então, ó, tira um print, tira uma foto, faz o que você quiser, mas vocês vão precisar dessa circunferência para a gente estudar a trigonometria. Então, isso daqui precisa estar na cabecinha de vocês. Então, pratica a hora de fazer. Se você fizer uma, 2 vezes essa circunferência sozinho, vocês vão guardar, vocês vão decorar. Tudo bem? Aí, galera, eu separei aqui 5 exercícios para a gente fazer em sala de aula. E aí eu vou enviar para vocês uma listinha com mais 10 só sobre esse primeiro momento nosso, que é a conversa do ciclo trigonométrico. Tá bom? Não tem tanto exercício sobre essa parte, que essa parte é o, vamos dizer assim, que é o nosso primeiro chute, tá bom? O nosso início em trigonometria. A gente vai acumulando um pouquinho mais de conceito ao longo do nosso estudo. Então vamos lá, o primeiro exercício eu tirei lá do CPS, ele diz assim: a roda gigante de um parque de diversões tem 18 cadeiras, igualmente espaçadas ao longo do seu perímetro, e move-se no sentido anti-horário, isto é, no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Na figura, as letras A, B, C e R, de A até R, indicam as posições em que as cadeiras ficam cada vez que a roda gigante para. Com a roda gigante parada, a Bruna senta-se na cadeira que está na posição A, posição mais baixa. A roda gigante move-se 5/6 de uma volta e para. Nesse momento, quando ela parar, a letra relativa à posição da cadeira ocupada por Bruna é. Então a Bruna entrou aqui, ó, nessa posição mais baixa, que é o A. Ela vai andar 5/6 de uma volta. E aí a gente tem que determinar qual é dessas letrinhas aqui que representa a posição onde ela vai se encontrar nesse momento da parada. Tá bom? Então vamos lá, ó. Importante. São 18 cadeiras igualmente espaçadas. Tudo bem? O que a gente faz com isso? Você vai pegar a circunferência que tem 360 graus e vai dividir por 18. Porque aí você vai descobrir qual é a distância de uma cadeira até a outra. Nesse caso, a distância em graus mesmo. Então, ó, significa, por exemplo, do I até o J, esse arco aqui é um arco de 20. Do J até o K, 20. Do K até o L, 20. Tá chato, Bisteca, eu já entendi. Então, cada espacinho ali tem 20 graus. É a mesma coisa que a gente fez com o relógio.
Só que no relógio a gente dividiu a 360 por 12, porque são 12 arcos congruentes, tá certo? Outra coisa que ele fala, ó, a Bruna começa lá na posição A, então eu botei uma setinha lá para indicar pra gente. Tudo bem? Certinho? E ela vai dar 5 sextos de uma volta. O que é 5 sextos de uma volta? Uma volta não tem 360 graus? Então eu vou multiplicar 360 por 5 sextos. É como se fosse o seguinte, 360 graus é 6 sextos, é uma barra de chocolate com 6 pedaços, 6 sextos. A Bruna, ela andou, comeu 5 sextos, então ela deixou um pedacinho. Então, para descobrir quanto que ela comeu, vou multiplicar 5 sextos por 360. Então, 5 sextos vezes 360, eu vou ter 1.800 dividido por 6, porque 5 vezes 360 é 1.800, então eu vou ter 300. Então, a Bruna ela andou 300 graus. Então, a partir do A, ela vai andar 300 graus. Como cada vãozinho aqui tem 20, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 300 e vou dividir por 20, para descobrir quantas cadeiras ela andou, em quantas posições ela teve. Ela teve 15. Então, eu vou contar, a partir do A aqui eu vou contar 15. Então, o B é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a Bruna, ela andou aqui nesse ponto P. Ela andou sempre no sentido anti-horário. Porque se fosse no sentido horário, ela estaria aqui em outra posição que não é o P. Então, a alternativa correta nesse exercício é a letra D de dado. Certo, meus amores? Bem tranquilo o exercício, bem de boa, bem suave aí. Dúvidas, algum probleminha com ele, tá tranquilo. Então perceba que eu não estou fazendo exercício com vocês que está na apostila. Acompanhe aqui pela nossa aula esses exercícios, pelo meu vídeo, tá bom? O próximo, exercício 2, ele é da FATEC, aqui de São Paulo. Ele diz assim: uma partícula saindo do ponto A percorre a circunferência a seguir, que é esse desenho aqui, em sentido horário. Então ele vai andar agora no sentido do ponteiro, no sentido para baixo. Cada vez que o seu percurso completa um arco de 60 graus, ele faz uma pausa de 1 segundo e em seguida retorna ou retoma o seu movimento. Aí, ó, ele sai aqui do A, aí ele anda nesse sentido, que é o sentido horário, aí ele anda 60, para, fica 1 segundo, anda 60, para, fica 1 segundo. Ao fazer 512 pausas, ou pausa, essa partícula estará localizada sobre o ponto B, entre B e C, sobre o ponto C, entre C e D, ou lá no ponto D. Então vamos lá. O enunciado falou que ela vai sair do A, que percorre no sentido horário. Então ela vai sair aqui, ó. Olha onde está o A. Esquece do nosso conceito lá, que o A nosso estava aqui embaixo. Mas agora vamos olhar para o exercício. Aqui está o A. E ela vai sair nesse sentido, que é o sentido horário. E aí ela vai andar 60 e para, certo? Tudo bem? Então aqui a gente tem 0, 90, 180, 270, até completar uma volta que é 360. Porque aqui está a minha origem, segundo o exercício. Tá bom? Como ela deu 512 pausas, o que eu vou fazer? Cada pausa não é 60 graus que ela anda, então eu vou multiplicar 60 por 512. Eu vou ter um arco de 30.720 graus. E aí eu vou pegar esse arco e vou dividir por 360, porque cada volta tem 360. É como se eu quisesse, que nem na nossa aula, descobrir qual é a menor determinação dele. Então eu vou pegar ele e vou dividir por 360. Quantas vezes que 360 cabe dentro dele? Eu já fiz a conta para você, tá bom? 85. 85 vezes 360 vai dar 30.600. E vai parar aqui no 120. Tá bom? Então, ó, a partir do A, aonde estaria o 120?
Se do A até o B é 90 e do B até o C é 180, então significa que o 120 vai estar aqui, ó, nesse quadrante, que é do B até o C. Então a alternativa correta seria a letra B de bisteca. Ele estaria entre o B e o C. Galera, nesse caso aqui, mudou o quadrante, vamos dizer assim, que a gente está acostumado, porque o enunciado mudou a posição do A, que é a origem. Ele colocou lá em cima. Tudo bem? É uma situação atípica, mas a gente sabe resolver pelo que a gente aprendeu. Então a alternativa correta é a letra B. Exercício 3 que eu separei para vocês. Quanto ao arco 4.555 graus, é correto afirmar que ele pertence ao primeiro, segundo, terceiro, quarto, qual quadrante que ele pertence e qual dos ângulos que ele é congruente. Então a gente já sabe fazer isso. 4.555, ele ultrapassou os 360 graus, e aí eu vou dividir então esse carinha aqui por 360. 4.555, o 360 cabe 12 vezes nele, então vou multiplicar por 12, e aí vai dar 4.320. Vai sobrar aqui para mim 235. Então significa isso, aí eu voltei para o meu normal, ó, a origem está aqui. Então a partir desse ponto aqui do zero, que é a origem, eu vou andar 235, ele vai parar aqui no terceiro quadrante. Então das alternativas que eu tenho, ó, segundo, primeiro, pode ser a letra C ou pode ser a letra E. As outras não. Na letra C ele falou que é congruente ao 195. Não, o 195 ele estaria um pouquinho antes aqui, ó. Certo? Também está no terceiro quadrante, mas está um pouquinho antes. A alternativa correta é a letra E. Olha lá, ó, o 195 ele estaria um pouquinho antes. A alternativa correta é a letra E, porque ele pertence ao terceiro quadrante e é congruente ao 4.195. Mas você fala, senhor, não apareceu o 235. Não, ele pegou o 4.195, que é o outro ângulo congruente a eles. Se você subtrair, ó, se você somar aqui 360, você vai chegar no próximo. Olha lá, ó. Se você pegar 4.195 e dividir por 360, você vai descobrir que eles têm os dois aqui, ó. Eles têm a mesma extremidade, porque o resto da divisão dos dois vai dar igual. Então significa que eles são congruentes também. E aí lembrando, lembra que a gente estudou que numa mesma extremidade tem infinitos arcos. Então a alternativa correta na 3 é a letra E, tá bom? O 4, olha lá, ó. Qual é a expressão geral em radianos dos arcos de extremidades nos pontos indicados? Certo? Aqui está os dois pontos indicados. O 3π sobre 4 e o 7π sobre 4. Se ele quer uma só para o 3π sobre 4, eu marco a letra A. Mas ele quer uma expressão pro 3π sobre 4 e também para o 7π sobre 4. E aí eu não vou marcar a letra A, porque a letra A ela só marca todo mundo que está no 3π sobre 4. Que aí eu saio do 3π sobre 4, ando 360, volto nele. Ando 360, volto nele. Eu quero uma expressão que dê para o 3π sobre 4 e o 7π sobre 4 ao mesmo tempo. Então, galera, olha o que eu percebi que é maneiro. Do 3π sobre cada lá, o que eu acabei de falar para você, ó, essa expressão é só para ele e essa expressão aqui de baixo é só para o 7π sobre 4. Eu não quero isso, vou até apagar as duas. Eu quero exatamente uma para os dois. O que eu percebi? Que do 3π sobre 4 para chegar no 7π sobre 4, eu andei π, andei 180. E para voltar do 7π sobre 4 até o 3π sobre 4, eu também andei π, eu também andei 180. E aí eu vou ficar andando de 180 em 180 para chegar de uma extremidade até o outro. Então o que eu vou fazer? O menor deles é o 3π sobre 4, então eu vou escrever o 3π sobre 4. E para sair de um e chegar no outro, eu não vou andar π, então eu vou somar, ao invés de ficar somando 2kπ, 2π, eu vou somar só kπ. Então a minha expressão vai ser essa, ó, 3π sobre 4 mais kπ, com o k pertencente aos inteiros.
Quando o K for 1, ele chega no 7π sobre 4. No 2, a mesma coisa. Se o K for menos 1, olha lá, só para vocês entenderem, se o K for positivo, ele vai andar no sentido do amarelo. Se o K for negativo, ele vai andar no sentido aqui do vermelho. Não, o contrário, é isso. Se o K for positivo, anda no sentido do vermelho e depois no sentido do amarelo, pegando ali. Tá bom? Então a alternativa correta é a letra B. Aqui, se você for analisar as outras, aqui é o 3π sobre 4 mais kπ sobre 2, então ele vai andar de 90 em 90, certo? Então seria 90 aqui, depois 90 aqui, ele ia representar 4 arcos para ele. π sobre 4 mais kπ sobre 4 é o contrário, seria esses dois aqui, ó, do primeiro e do terceiro quadrante. E π mais kπ é do π até o 2π, do 2π até o 3π, do 4π e assim por diante. Certo? Eu esqueci de colocar um número aqui, ó, exercício 5. Um arco côngruo de 137π sobre 5 radiano é. Então ele quer dizer qual desses caras aqui é congruente ao 137π radiano. O que a gente aprendeu de fazer com o radiano? Vamos lá? Eu vou pegar o 137 e vou dividir por 5? Não. Eu vou dividir pelo dobro de 5. Então eu vou fazer 5 vezes 2, vai dar 10. Então eu vou fazer 137 dividido por 10. Galera, guarda isso, ó, vou até balançar vocês. É 137 dividido pelo dobro do de baixo, que é 10. Quantas vezes que ele cabe ali o 10? 13. Então significa que vai dar 13 voltas. E vai sobrar quanto? 7. E aí o que a gente combinou? Vamos pegar esse 7 aqui, ó. E aí vamos colocar o 7 no lugar do 137. Então o 137 ele é congruente ao 7π sobre 5. Então a alternativa correta é a letra C de casa. Beleza? Tudo bem? E o último, se você quiser pausar o vídeo e tentar fazer, você pode. Dois arcos trigonométricos são côngruos, C e somente C tem a mesma extremidade, que é o que eu estou dizendo para vocês. Qual das medidas a seguir é de um arco côngruo ao arco trigonométrico de π sobre 7? Então, ó, letra A, B, C, D e E, qual deles é congruente ao π sobre 7? Então, eu vou fazer primeiro a letra A, depois eu vou para a letra B, eu vou ver qual deles é congruente, tá bom? O 8π sobre 7 e o 6π sobre 7 já posso descartar, o 13 também, porque eles estão na primeira volta, estão na mesma volta que o π sobre 7, porque nenhum deles vai passar de 2π. Então eu posso descartar a letra C, D e E. Ou vai ser a letra A ou a letra B. Então vamos fazer a letra A primeiro. Então o que eu tenho que fazer? Multiplica o 7 por 2, dá 14. E aí eu vou dividir 29 por 14. 29 dividido por 14 vai dar 2, que vai dar 28 e sobra 1. Então eu estou interessado nesse 1 aqui. Ele deu 2 voltas e parou no 1, certo? Eu vou tirar o 29 e no lugar dele eu vou colocar 1, que vai ficar 1π sobre 7, que é a mesma coisa de π sobre 7. A gente já encontrou a resposta. 29π sobre 7 é congruente ao π sobre 7, que foi o que ele pediu. Se eu fizesse do 22 ia dar diferente, tá? 22 dividido por 14 vai caber uma vez só. E aí de 14 para 22 vai dar 8. Ele era congruente, ó, o 22π sobre 7, ele é congruente ao 8π sobre 7, certo? E é isso. Galerinha, alguma dúvida? Então esse daqui é congruente ao π sobre 7, que é o 29π sobre 7, alternativa A. Meus amores, vocês viram que eu fui com bastante calma e demanda mesmo estudar trigonometria um pouco mais de tempo. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, fala comigo. Eu vou enviar uma listinha, ela tem pouco exercício, como eu já expliquei. São 10 exercícios para vocês treinarem essa parte. E na semana que vem, a gente começa a dar um pouco mais de sentido à circunferência trigonométrica. Aí a gente começa a estudar o seno, cosseno e a tangente dentro da circunferência trigonométrica, certo? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.